Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Seguinte, vocês sabem que o tipo de vídeo que eu mais amo postar neste canal é vídeo de rotina. Porém, vai ter uma diferença. Qual? Eu andei postando nas minhas redes sociais pro pessoal me contar uma história, né? E vale a pena ser relembrada. Uma história legal, uma história triste, enfim. Aquela história que te marcou a sua vida e você fala assim, não, eu quero compartilhar essa história. E chegou algumas pra mim. O que eu vou fazer? Enquanto vocês assistem esse vídeo, né, a minha rotina aqui, os meus trabalhos e tal, eu vou contar essa história pra vocês, tá bom? Quem quiser me mandar mais histórias, não manda aqui. Só escreve assim, ó. Aqui nos comentários vocês vão escrever assim. Que é? Mandei a história no seu Instagram, tá bom? E você vai lá no direct do meu Instagram e vai me compartilhar a sua história. Vai contar a sua história pra mim, que eu vou transformar ela em vídeo. Não importa qual rotina seja. Pode ser de limpeza de casa, pode ser de gravação, pode ser de qualquer coisa, tá? Eu vou começar a colocar esse tipo de conteúdo nas minhas imagens. Então, se você quer que eu compartilhe a sua história, esse é o momento. Mas comenta aqui pra eu saber que você mandou lá, beleza? Bora lá pro vídeo. Quando eu nasci, a minha mãe já tinha minha irmã mais velha, que por sinal era filha de um cara rico, do primeiro marido. Eu sou filha do segundo casamento. Esse cara rico tinha avião, tinha posses. E o meu tio adorava esse cara rico. Até que minha mãe se separou dele, passou uns anos e conheceu meu pai. E o meu tio sempre tratava bem a minha irmã. Já ele mal olhava pra mim, ele mal brincava comigo, sempre era ríspido comigo e eu não entendia o porquê. O que acontecia, o que eu tinha feito de mal pro meu tio. O meu pai já foi um dos homens mais ricos da nossa cidade, sendo dono de 3 fazendas enormes. Mas quando conheceu minha mãe, ele já estava falido, já estava pobre. Nós morávamos na casa da minha avó. Era minha avó, meu avô, a minha mãe, meu tio, minha irmã e eu. Na casa da minha avó, sempre havia muita discussão. Há quem diga que a casa dela foi construída num terreno vazio que era usado para fazer macumba, sabe? Magia negra, trabalhos de magia negra. Então, há quem diga que tinha muito trabalho enterrado ali. E realmente, aquela casa era meio sinistra. Coisas aconteciam naquela casa que ninguém conseguia explicar. Brigas a todo momento, por causa de uma coisa tola, acontecia uma briga do tamanho do universo. Como minha mãe já tinha saído de casa uma vez e tinha deixado a minha irmã morando com a minha avó, a minha irmã era mimada pelos meus avós. Sempre teve tudo do bom e do melhor, mediante as condições financeiras deles. Era escola particular, era ônibus escolar para buscar e levar da escola, era roupas caras, enfim, a minha irmã era bem cuidada. Já eu, escola pública, ia e voltava da escola a pé, aproveitava as roupas que não servia mais a minha irmã para usar. Até que chegou um dia que o meu pai foi lá para conversar. Porém, o meu tio escorraçou meu pai de lá, maltratou meu pai. E eu me lembro que eu tinha 5 aninhos de idade. Eu era muito pequenininha. E eu me encolhi. E uma dessas cadeiras, cadeira de ferro, sabe? Fiquei encolhida ali, em posição fetal, chorando, né? Após meu pai ir embora, naquela situação, com ameaças de agressão e tudo mais. Fiquei encolhida ali. Meu tio veio e me viu chorando. Ele veio pro meu lado para conversar comigo e eu afastei ele de perto de mim, sabe? Empurrei ele com os pés. Não cheguei a chutar, mas eu empurrei. Eu fiquei muito revoltada por ver como ele tratava o meu pai, só por meu pai estar numa condição financeira desfavorável. Não me lembro ao certo se foi algum tempo depois, ou se foi por causa daquela briga, naquela semana. Eu me lembro que a minha mãe discutiu muito feio com meu tio, e meu tio quis agredir ela. Ela foi pra cima dele, meu avô entrou no meio pra apartar, virou aquela confusão, aquela muvuca. Até que o meu tio se julgou dono da casa dos pais e expulsou ela e eu de casa.
colocando todas as nossas coisas na garagem da casa, deixando o portão arreganhado. Ali, a gente não estava naquele momento. A minha mãe tinha saído para fazer unha. E como eu não era igual a minha irmã, eu tinha que acompanhar ela. Às vezes a gente passava o dia inteiro sem comer nada, porque ela ia para casa das clientes e nem toda cliente oferecia uma comida, alguma coisa. Muitas vezes a gente saía cedo de casa, ficava o dia inteiro fora, chegava à noite com o estômago grudado nas costas de tanta fome. E nesse dia, quando chegamos em casa, vimos um pouco de coisas ainda na garagem, coisas que ainda não tinham levado embora, não tinham roubado. Mas muito pertence nosso já tinha ido pro saco. Foi quando o meu tio não permitiu a nossa entrada e fomos parar perto da rodoviária, andando a pé, à noite, com fome, cansadas. Eu com 5 anos de idade, ela com 42. Paramos em uma pracinha ali próximo da rodoviária, que era conhecida por ser perigosa, por ter muito usuário. Ali também era ponto das meninas que trabalhavam com entretenimento noturno ficarem para conseguirem seus clientes. Até que uma delas chegou na gente e perguntou para minha mãe o que a gente estava fazendo ali. Minha mãe, chorando, contou a história. A moça, então, com lágrimas nos olhos, disse para minha mãe: olha, se você quiser, você e a sua filha pode dormir no meu quarto. A moça tinha um quarto no hotel, que ela fazia atendimento com os clientes dela. Minha mãe falou que não poderia aceitar, pois era ali que ela trabalhava. A moça falou: não se preocupe, eu coloco meus clientes para pagarem outro quarto para eu fazer o atendimento. Você e sua filha dormem lá. Só, por favor, não deixe sua filha ser vista, pois aqui não é ambiente para ela. E se a polícia pegar um menor de idade aqui dentro, dá um problemão para todos nós, inclusive para você. A minha mãe, com medo de passar a noite na rua e acontecer algo pior com a gente, aceitou, muito agradecida. Eu me lembro que tudo que eu ia falar com minha mãe, eu tinha que conversar cochichando, muito baixinho, para não ter risco de alguém perceber que tinha uma criança ali, pois os quartos, as paredes eram muito finas, então tudo que você fazia em um, os outros 3 ou 4 mais próximos ouvia, inclusive uma conversa simples. É aqueles quartinhos de hotel, sabe, bem simplesinho. No dia seguinte, a moça chamou a gente para se reunir com as outras garotas lá e contou nossa história para elas. Eu me lembro dessa moça, bonita, pele clara, cacheada, escovando o dente, uns dentes brancos lindos, uma moça linda, perfeita. E cada uma ali daquelas moças que estavam ali tinha uma história muito triste do porquê foram parar ali. E eu me lembro dessa moça falando: primeira coisa que eu faço quando acordo é escovar meu dente 2 ou 3 vezes. Eu não consigo deixar minha boca sem escovar na hora que eu acordo. As meninas ali fizeram uma vaquinha para ajudar a gente com a alimentação, para a gente ir para algum outro lugar, porque eu não poderia ficar ali. Ali foi só aquela noite para a gente não posar na rua, não acontecer o pior com a gente. Enfim, elas fizeram uma vaquinha e nós fomos almoçar. E eu me lembro até hoje da frase que eu disse para minha mãe, que até hoje, quando ela ouve, ela chora ao lembrar. Minha mãe tinha dinheiro para comprar um único prato feito para a gente se alimentar. E eu sempre tive consciência, desde pequena. Eu não era uma criança comum. Eu não era uma criança que tinha pensamentos de criança. Eu já era uma criança mais amadurecida. E por saber que a minha mãe teria que ter forças para me carregar, eu disse para ela a seguinte frase, empurrando o meu pratinho pro lado dela: mamãe, come a senhora vai ter que ser forte para me carregar. Depois disso, eu não me lembro ao certo o que aconteceu aquele dia. Se nós voltamos para casa da minha avó, se nós dormimos em algum outro hotel, essa parte da história me falha a memória. Mas eu sei que nessa mesma semana, a minha mãe sentada em uma calçada, muito chateada, sabe? Tinha um jardinzinho, sabe? Quando faz uma muretinha em volta da calçada e coloca um jardinzinho. A gente parou ali para sentar. E a minha mãe colocou a mão na terra, né? Para apoiar um pouco, para esticar as costas, porque estava doendo já. Continua no próximo. Conforme vocês viram, nem toda parte da minha casa, nem todo cômodo da minha casa tem essa iluminação abençoada por Deus, maravilhosa, claríssima, linda. Mas é isso. E aí, gostou do vídeo de hoje?
Se gostou, não se esquece. Curte, comenta e compartilha. Vamos fazer essa história chegar em mais pessoas. E não esquece, vai lá agora no meu Insta e me compartilha uma história sua que vale a pena ser lembrada, que você quer que eu mande aqui no canal, beleza? Beijo no coração, fique com Deus e fui! Tchau, obrigado!